tópicos e pontos tratados. Uma coisa que nós falamos foi sobre aquilo que limita, aquilo que barra as nossas orações. Nós entendemos que o Senhor é aquele que ouve as nossas orações. O Senhor, ele tem os seus ouvidos abertos, o Senhor tem os seus olhos postos sobre nós. Mas muitas vezes parece que há uma barreira que tem limitado essa nossa comunhão, essa nossa comunicação com o Senhor. Parece que às vezes o Senhor está distante. Parece que às vezes as nossas orações, elas não encontram os ouvidos do Senhor, porque nós não obtemos respostas. E o Senhor me trouxe para essa palavra, porque uma das coisas que tem barrado as nossas orações é a condição do nosso coração. O nosso coração muitas vezes ele está entulhado, o nosso coração muitas vezes está contaminado por algo que se chama pecado. E nós precisamos tratar disso. O pecado é como um câncer. E se há uma doença que tem terrível, que nós todos os dias ouvimos assim, poxa, fulano está com câncer. Poxa, há um familiar com câncer. E é uma doença que vai realmente, que traz tanto pesar às famílias. Amanhã estará sendo sepultado um dos líderes do Ministério de Louvor do Keiti, o nosso irmão Harry George. Ele estava muito bem e de repente ele apresentou um sintoma de um câncer. E foi muito rápido. Foi muito rápido. E o câncer, quando nós falamos nisso, nós nos lembramos desse mal que se chama pecado. E o Senhor, Ele é o remédio. Ele é o próprio remédio para esse mal terrível. Amém. E diz a palavra aqui em Provérbios capítulo 4, diz assim, a partir do versículo 20, eu queria que você prestasse atenção na leitura. Meu filho, escute o que eu lhe digo. Preste atenção às minhas palavras. Nunca as perca de vista. Guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra, e saúde para todo o seu ser. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Nós precisamos guardar o nosso coração. O Senhor, Ele é o remédio, Ele é a palavra que purifica, que santifica, a palavra que transforma. O Senhor é o verbo que se fez carne. E nós precisamos ter isso presente no nosso coração, presente nas nossas mentes. O inimigo, ele vem para nos desviar do foco. E hoje, lamentavelmente, nós vemos quantas pessoas, inclusive dentro da igreja, estão doentes, porque deixaram o seu coração se contaminar. Deixaram o seu coração se contaminar com o pecado. Dizendo, pastor, mas que pecado? Há tantos pecados. E o pecado que eu quero me referir hoje aqui com você, para nós estarmos meditando e estarmos orando, é o pecado da falta de perdão. Sabe, se há algo que tem detonado os nossos corações, é o sentimento que muitas vezes nós vamos nutrindo dentro de nós, o sentimento de nós não conseguirmos perdoar a quem nos ofendeu, de não conseguirmos perdoar a quem nos machucou, de não conseguirmos perdoar a quem nos maltratou. Isso é difícil, mas é algo que nós precisamos tratar, porque nós precisamos tratar o nosso coração. Se nós não tratarmos o nosso coração, de onde procedem as fontes de vida, nós seremos levados à morte. E todos os dias nós vemos pessoas morrendo espiritualmente. Todos os dias nós vemos pessoas que se distanciam da presença de Deus, porque os seus corações estão contaminados, porque os seus corações não conseguem tratar com isso, as suas mentes não conseguem tratar com isso, com a questão do perdão.
Sabe, quando nós vamos lá para Mateus capítulo 18, que aqui trata da parábola do servo impiedoso. Mateus capítulo 18, a partir do versículo 21. Nós precisamos tratar dos nossos corações. Há corações que estão amargurados, há corações que estão endurecidos, há corações que estão entristecidos, há corações cheios de ódio. E é interessante que se percebe isso no olhar das pessoas. Sabe, você olha para as pessoas, você sente que alguma coisa não está bem dentro delas. O semblante é um semblante caído, é um semblante triste. Nota-se claramente o abatimento, e as pessoas dizem: será que a pessoa está doente? Está doente. Por quê? Porque não consegue tratar com algo que está dentro do seu coração. E o próprio Senhor é o remédio para isso. O Senhor, Ele nos ensina como é que nós devemos proceder, mas muitas vezes nós ignoramos aquilo que o Senhor está dizendo. E é por isso que nós, quando nós lemos aqui no início, quando nós lemos em Provérbios capítulo 4, nós precisamos guardar no nosso coração. Guarde no fundo do coração esta palavra, pois são vida para quem as encontra. Nós precisamos guardar o nosso coração. E quando nós vamos aqui para Mateus capítulo 18, diz a palavra que então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Olha, Pedro estava sendo aqui, ele queria ir para o grau 10. Sabe, porque a tradição judaica dizia o seguinte, que tinha que se perdoar 3 vezes. Então, se ele disse assim: eu sei pela tradição judaica que eu tenho que perdoar 3 vezes, eu vou logo aqui perguntar para Jesus se eu tenho que perdoar 7, o Senhor vai dizer: ó servo bom e fiel, 7 vezes, você está acima do padrão. Né? Nós queremos estar acima do nós queremos estar num padrão mais elevado. Quem quer estar num padrão mais elevado? Pedro queria. Ele disse assim: Senhor, eu quero perdoar. 7 vezes, Senhor. Qual foi a resposta de Jesus? Jesus respondeu: eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Misericórdia, alguém diria. Perdoar todas essas vezes. Perdoar todas essas vezes. E às vezes a gente diz assim: mas eu já perdoei. E não adianta. E aí mostra o quanto ainda o nosso coração precisa ser tratado pelo Senhor. E quando nós vamos mais adiante, eu queria que você prestasse muita atenção nisso que o Senhor, Ele está, nessa parábola que Ele está dizendo aos seus discípulos. Versículo 23. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. Vou fazer uma pausa aqui. Algumas versões falam aí em um outro tipo de quantidade. Quem é que tem aí uma outra versão? 10.000 talentos. 10.000 talentos. Flávio, você tem uma ideia de que representa 10.000 talentos? É muito, olha, é uma riqueza que eu diria para você impagável. Impagável. Por mais que a pessoa se trabalhasse, se empenhasse, se esforçasse, essa dívida ela era impagável. Uma dívida, imagine uma dívida impagável. Você está devendo a alguém, você não tem condições de pagar, e alguém diz: bom, já que você não tem condições de pagar, então é o seguinte, você, tua mulher ou teu marido, teus filhos, todos os teus...
nada mais é teu, nem a tua própria vida. Você vai se tornar um escravo, vai para a prisão, vai perder tudo. O pouco que você tinha, você vai perder, até que sua dívida seja saldada. Mas quando vai ser saldada essa dívida? Nunca. Nunca. Alguém tem aqui dívida? Tem dívidas e dívidas. Muito bem. Quem gostaria que sua dívida fosse saldada, paga? Vamos continuar na leitura. Presta atenção aí. Presta atenção. O que o servo fez? Olha, está devendo. Uma dívida impagável. É igual de você diante do gerente do banco, né? Chegou lá, o cartão estourado, né? O overdraft já foi lá, já deu a volta. Já está no... Né? Aí o que o servo fez? Ele prostrou-se diante do rei e lhe implorou: tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. Não, o rei é bobo. Não. O rei sabia que aquela dívida era impagável. Mas vamos lá, vamos ver o que o rei fez. O senhor daquele servo teve compaixão dele. Sabe o que é ter compaixão? Ele teve assim, ele olhou para aquela pessoa assim e disse assim: poxa, essa dívida ela é impagável. E do jeito que essa pessoa está falando comigo, da forma como ela está se prostrando aos meus pés, eu vou dar uma solução para ela. E ele deu. Cancelou a dívida e o deixou ir. Aleluia. Quem gostaria de ter sua dívida cancelada? Sabe, o Senhor cancelou a nossa dívida. Nós tínhamos uma dívida. E essa dívida representava a morte para nós. Essa dívida representava a perda da nossa liberdade. Essa dívida representava prisão eterna. E o Senhor, Ele, por amor a nós, por compaixão a nós, Ele cancelou a nossa dívida. Amém. Aleluia. Mas vamos adiante. Versículo 28. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos, que lhe devia 100 denários. Vejam que 100 denários significa aí praticamente 100 dias de trabalho. Era uma dívida muito, muito, muito menor do que a dívida que ele tinha com o rei, e que acabara de ser perdoada. Então ele encontra o seu conservo, um companheiro, um amigo, que lhe devia 100 denários, e aí qual foi o seu procedimento? Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Sabe, eu fico imaginando essa imagem de alguém que tem a sua dívida impagável perdoada. Saiu do banco, estava lá, cartão de crédito estourado, overdraft, não tinha como, já tinha todo, não tinha mais como, da onde tirar dinheiro para. E o gerente do banco disse assim: olha, veio algo no meu coração. O meu coração aqui se encheu de compaixão, de amor pela tua vida. Sabe, eu olhei para você e tomei uma decisão. Tua dívida está perdoada. Vai e não devas mais. Vai e não peques mais. Vá e tome juízo e prossiga na sua vida. Olha, eu penso o seguinte: se acontecesse isso comigo, trazendo para essa realidade de banco, eu confesso que eu sairia do banco virando cambalhota. Eu ia comemorar.
Eu ia encontrar um amigo e ia dar um grande abraço. E diz: Sudário, rapaz, você não sabe o milagre que aconteceu. Um milagre. Mas não. Aqui a pessoa, ela sai, encontra quem está lhe devendo muito menos, agarra pelo pescoço, tenta sufocar e diz assim: pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Veja que usou as mesmas palavras que ele usou diante do rei. E versículo 30 diz assim: e cheio de compaixão, perdoou a dívida. Foi isso que está escrito aí ou não? Não. O que está escrito aí? Ele, porém, não quis. Ele, porém, não quis. Meus queridos, esse é o problema que nós temos vivido nos dias de hoje. Esse é o problema que nós temos vivido dentro da igreja. Esse é o problema que nós temos vivido no nosso dia a dia. Nós clamamos ao Senhor pelo perdão dos nossos pecados. Nós clamamos ao Senhor que tenha misericórdia das nossas vidas. Nós clamamos ao Senhor que mude a nossa sorte, que nos ajude a superar as nossas dificuldades, as nossas lutas, as nossas provações. Nós clamamos ao Senhor que tenha compaixão de nós. E o Senhor tem tido compaixão de nós. E o maior exemplo de compaixão para com as nossas vidas foi que o Senhor, Ele deu a sua vida. Ele deu a sua própria vida por nós. Lá na cruz. Ele tomou o nosso lugar na cruz. Ele foi lá por nossa causa. E quando nós somos questionados, quando alguém vem até nós com uma dívida muito menor, clamando pela nossa compaixão, pelo nosso perdão, clamando pela nossa ajuda, pelo nosso apoio, nós simplesmente não queremos. Porque nós olhamos ainda para nós mesmos e nós olhamos: mas foi uma mágoa muito grande. O que você fez não tem perdão. O que você fez eu não aceito e não tem conversa a respeito disso. Muitas vezes nós agimos assim. Muitas vezes as nossas atitudes mostram claramente para o Senhor como é que nós estamos nos portando. E o Senhor hoje Ele quer mostrar isso para nós, a necessidade que nós temos de nós olharmos para nós e vermos que muitas vezes nós estamos na posição em que nós precisamos perdoar e nós não temos perdoado. E isso tem deixado o coração de muitos endurecidos, deixado o coração de muitos contaminado. Diz a palavra: mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? E diz a palavra que, irado, seu senhor entregou aos torturadores, algumas versões diz aos verdugos, até que pagasse tudo o que devia. Versículo 35. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Meu irmão, a palavra de Deus é muito séria. Sabe, às vezes nós negligenciamos a palavra. Às vezes nós não consideramos a palavra com o peso que essa palavra tem. Primeiro, quem está contando essa palavra é Jesus.
Jesus ele está narrando isso para Pedro, para os seus discípulos. Depois de um questionamento de Pedro com relação a quantas vezes eu necessito perdoar a meu irmão, Jesus ele contou essa parábola para despertar exatamente no coração dos seus discípulos a necessidade de se perdoar, a necessidade de nós termos compaixão para com o nosso próximo, compaixão para com aqueles que erraram conosco e têm uma dívida conosco. Nós precisamos ter esse coração de compaixão. Nós precisamos ter presente isso nas nossas vidas. Isso tem nos faltado. E nós precisamos ir à fonte. A fonte da compaixão é o Senhor. Amém. Sabe, a fonte da compaixão é o Senhor. Por nós mesmos, nós jamais teremos compaixão. Por nós mesmos, nós jamais poderemos amar o nosso inimigo. Por nós mesmos, nós nunca vamos orar por aquele que pisou no nosso pé e nos machucou. Por nós mesmos, nós jamais vamos aceitar que alguém cometeu algo grave contra nós possa ser perdoado. Mas é pelo Senhor. É pela presença do Espírito Santo de Deus em nós. Por isso esse culto que se chama Buscando a Face de Deus, é para que nós possamos buscar essa intimidade com o Senhor. E pedirmos a Ele, Senhor, quebra toda a barreira que há ainda no meu coração. Senhor, quebra tudo aquilo que tem me impedido, Senhor, de me aproximar daqueles que um dia me machucaram e me feriram. Senhor, me dá um coração que eu possa perdoar. Vejam, aqui é um detalhe importante, que aqui a pessoa vai ao encontro. Ela vai e pede perdão. Ela vai e pede, clama por misericórdia. Nós precisamos estar com o nosso coração limpo e disposto a entendermos que diante de um coração contrito e compungido, isso move o coração de Deus, e se move o coração de Deus, precisa também mover o nosso coração. Amém. Se move o coração de Deus, tem que mover o nosso coração. Se o Senhor ensina que o caminho para a restauração, o caminho para a transformação, para a cura, para a libertação, é o arrependimento, arrependei-vos. Ora, diante de um coração arrependido, diante de nós, como nós devemos proceder? Dizermos não? Dizer, o Senhor pode te perdoar, mas eu não te perdoo? Quantas e quantas vezes já ouvimos isso? Ah, isso aí só o Senhor para perdoar. Eu não perdoo. É exatamente isso que Jesus está explicando aqui aos seus discípulos. É exatamente isso que o Senhor está dizendo aqui no versículo 35. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Sabe, imagina se diante de um erro não tivesse conserto. A impossibilidade de consertarmos um relacionamento. A impossibilidade, assim, eu errei e agora não tem mais jeito. O Senhor é aquele que sempre pode dar. A palavra final vem do Senhor. Então nós precisamos do Senhor. Nós precisamos dessa intimidade com o Senhor. Muitas vezes as nossas orações têm sido bloqueadas porque o pecado está presente na nossa vida. Ah, mas pastor, eu tenho, minha vida está retinha, minha vida está tudo direitinho, tenho me comportado muito bem, eu não tenho feito mais aquelas coisas que eu fazia, a minha vida está num caminho de retidão, não me afasto nem para a esquerda nem para a direita, mas prossigo para o alvo. E o Senhor vai dizer, glória a Deus por isso. Tá? O Senhor vai dizer, muito bem, meu servo, só tem um detalhe. Você precisa tratar com a falta de perdão no seu coração. Você não está perdoando quem te machucou e foi adiante de você. Você não está perdoando a sua esposa, você não está perdoando o seu esposo, você não está perdoando o seu filho, o filho não está perdoando o seu pai ou a sua mãe. E o coração vai se contaminando com isso. É o câncer que vai corroendo o coração. Vem o ódio, vem a amargura, vem a tristeza, vem a separação. O Senhor deseja tratar com o nosso coração. Mas para isso nós precisamos dele. Mais e mais.
da sua presença em nós. Amém. Como eu falei, por nós mesmos, nós não vamos adiante. Por nós mesmos, essa tarefa ela é impossível. Mas quando nós oramos aqui, a pastora Ângela estava orando. Nosso Deus é aquele que faz o impossível acontecer. Amém. Até transformar o nosso coração. Amém. Transformar o nosso coração de pedra num coração de carne. Um coração que se move na direção do Senhor. Um coração que acolhe o trabalhar de Deus. Eu não sei o que tem acontecido com você nesses dias. Eu não sei quais são as lutas e dificuldades que você tem passado nessa área. Mas que você possa considerar isso no seu coração. Que se você não tem forças para prosseguir, peça forças ao Senhor. Amém. O Senhor é aquele que nos fortalece. Amém. Eu queria convidar você a se colocar de pé. Nós precisamos orar sobre isso. Repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Quando vocês orarem, orem assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aleluia. 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 Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Amém. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Senhor, que nós possamos aplicar a Tua palavra às nossas vidas, Senhor. Ó Deus, por isso se dispensa com o Teu Santo Espírito mais e mais, Senhor. Ó Deus, aos nossos corações, às nossas vidas. Dá-nos essa disposição, Senhor, de perdoar o nosso próximo. Ó Deus, e que nós possamos Te buscar todos os dias, não com vãs repetições, mas em espírito e em verdade. Porque tu és aquele que sabe exatamente do que nós necessitamos, mesmo antes de Te pedirmos. Obrigado, Senhor. Que seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Amém. Senhor, que nós possamos sim perdoar aqueles que têm nos ofendido. Que nós possamos sim, Senhor, andar contigo com inteireza de coração, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor. Nós estamos terminando. Mas eu queria que você saísse daqui hoje com isso no seu coração. A tua dívida com o Senhor era impagável. E o Senhor perdoou a tua dívida. Amém. A tua dívida era impagável. A tua ofensa ao Senhor era imensurável. Mas o Senhor te perdoa.
Você estava condenado à morte, como eu estava. E o Senhor nos libertou para que tivéssemos vida e vida em abundância. Amém. Aleluia. Porque o Senhor teve compaixão de nós. Que não falte compaixão no nosso coração. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Tenha o restante de semana muito feliz e abençoado. Amém. E que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as suas doces e ternas consolações do seu Santo Espírito estejam sobre a tua vida, sobre a tua casa, Amém. sobre toda a tua família e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e eternamente. Amém. Vai na paz, o Senhor te abençoe. Em nome de Jesus.